E, e ele depois saiu, ficou se escondendo da face de Deus. Deus vinha cobrar ele, a presença do irmão dele, e ele vivia escondendo da face de Deus. Olha, vai esconder da face de Deus é uma coisa inacreditável, né? Se esconder da face de Deus. E ainda ter que dar conta do irmão dele mais novo. A um defeito técnico. E de repente, lá, ele, depois de muito andar, caminhar, ele encontrou lá alguém e se casou. Mas que diabo, né? Como que ele foi, depois de algum tempo, se casar, se foi criado só Adão e Eva, Caim e Abel? Com quem que ele se casou? Aí nós vemos que existem outras coisas mais, que a explicação nós não devemos apegar ao pé da letra, o que está na Bíblia. Porque é tudo sentido figurado. A Bíblia é a história de um povo. Não é da humanidade inteira, não. De um povo, e não é a história do nosso universo também, não. É de um povo que acreditava num Deus único e vinha e era passada de boca em boca, era oralmente, não existia escrita. Quando começou a aparecer a escrita, então que começaram a escrever, né? Então já viu uma história passada de boca a boca, milênios de anos, como não foi mudada, né? E esses 6 dias da criação do mundo, nós não sabemos. Nós sabemos que não foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o domingo. E sábado Deus parou, descansou, e depois ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nada, e Jesus veio e fez tudo aquilo no sábado, e era acusado de ele trabalhar no sábado, quer dizer que no sábado ninguém podia fazer nada. Se tivesse alguém caído lá lá tinha que esperar outro dia para ser socorrido. Então, ele veio mudar tudo isso daí. Inclusive, os 10 mandamentos foram Moisés. Aqui e assim o não vai, a deriva. Então, a mente daquele povo era assim. Podíamos até ser nós que estivéssemos lá naquela época. Então ele veio ter as leis de todas as coisas. E amar. Olha só. E ele disse: eu não vim contra a lei. Eu vim para que a lei seja cumprida. As profecias foram cumpridas. E eles esperavam um general, ou alguém.
Judas Iscariote e os outros acharam que ele já ia tomar o poder nas mãos, ia libertar o povo naquela... E ele disse: um louco, como, onde já... Ele veio trazer para nós os ensinamentos de Deus. E nós perguntamos: a lei de Deus está aonde? Alguém sabe onde está escrita as leis de Deus? Alguém sabe? Hã? Isso, a lei de Deus está na consciência, na nossa consciência. É a pergunta 621 do livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam: na consciência. E por quê? Aí depois tem a subpergunta que vai falar: mas por que Moisés teve que vir escrever a lei, os 10 mandamentos naquela pedra? Porque o povo precisava disso naquela época. À medida que nós vamos nos evoluindo, não intelectualmente, porque nós temos que nos desenvolver intelectualmente e moralmente. Não adianta eu só me desenvolver intelectualmente e a moral ficar lá embaixo. Tem que haver equiparação. A moral e a intelectual têm que estar caminhando juntos. Se eu evoluo intelectualmente e a minha moral fica lá embaixo, eu vou ter que voltar numa outra encarnação como um ignorante, um grosso matutano, né? Um caipirão ou um gari, para aprender a elevar a minha moral, perder o meu orgulho. Porque uma pessoa que se evolui, não sei aonde ele casou, mas era só eles. Como que existia? Aqui explica. E no livro da Gênese, completa. O livro da Gênese, esse foi o primeiro livro que Kardec lançou. Ele tinha metade das perguntas, depois ele lançou a segunda edição, já mais completa, com 1011 perguntas, fora as subperguntas,
Eu fiz um levantamento, dá um monte de perguntas com as subperguntas. Aqui explica que Adão e Eva, eles vieram de uma raça, de outro planeta, que passou de expiações e provas para a regeneração. É aquele povo que cresce intelectualmente e a moral fica lá embaixo. Então eles vieram exilados de lá. Milhões de espíritos, que é um planeta muito maior do que a Terra e que o Sol. Muito maior. Esses espíritos ficaram sob a supervisão, a coordenação, a chefia, vamos dizer, do nosso mestre querido Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ele criou esse sistema solar aqui. Ele e a equipe dele formaram a Terra, o Sol, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E Plutão agora foi rebaixado para a segunda divisão, né? Ele não ganhou o campeonato, ficou lá na lanterna, foi rebaixado. E promoveram outro, nem sei o nome que tem o outro. Não, Chupão. O Chupão que vai esperar o pessoal da Terra ser... Aliás, já está recebendo o pessoal da Terra lá. Então, esse pessoal veio para cá. E muitos deles não aceitaram a orientação de Jesus. Não aceitaram. Eles criaram uma colônia, só deles no plano espiritual, que pega da Europa, Ásia, e muitos até hoje não encarnaram na Terra. E o chefe deles era o famoso Lúcifer. Era o chefe deles. Daí a explicação dos anjos decaídos. A criação e brigar com outros da mesma evolução que eles. Aí seria um contrassenso. Como se ele criou já espíritos perfeitos, evoluídos, e eles brigarem entre eles, porque um quer ser o líder e já um monte de gente acompanha ele, para o mal, para criar lá o inferno e vir para a Terra, ser expulso do paraíso, vir para a Terra e ainda Deus deixar ele levar toda a humanidade embora junto com ele. Porque se um terço vai ficar na Terra, eu digo que vai ficar um quarto só, não vai ficar um terço, eu acho que vai ficar um quarto. Eu não sou Deus para prever nada, mas pelo andar da carruagem, um quarto vai ficar na Terra. E o resto serão exilados da Terra. Então, nesse caso, vão tudo para o inferno lá. Então, ele vai ser mais que Deus, ele vai querer vencer Deus. Aí já é um atributo a menos. Se Deus é o criador de tudo, se ele criou alguém, uma legião de espíritos que se revolta contra ele, contra Jesus, para querer ser o Deus também, ele deixa de ser Deus. Porque justamente a primeira pergunta desse livro aqui diz assim: que é Deus? Não é quem é Deus, não é quem é, que é Deus? A resposta dos espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Se ele tivesse criado espíritos que se tornariam egoístas, orgulhosos, invejosos, então a criação dele é que nem ele se arrependeu de criar a humanidade e mandou um dilúvio que ficou só a família do Noé e um casal de cada bicho. Ora, se ele vê que
que ele se arrependeu de criar o homem por causa do seu orgulho, da sua ganância, do seu egoísmo, da sua inveja, da sua falta de solidariedade. Todas essas coisas ruins estão em cima de nós. Quando a gente nasce com todos esses defeitos e as virtudes juntos. Aí depende do berço, da educação que os pais derem para os filhos. A educação se dá em casa, não é na escola nem na rua. Em casa, é o berço que fala. Em berço, o que é ter berço? Ela é educada. Às vezes eu vejo cada criança, que eu gosto muito de observar, de ver, pedindo com licença, Senhor, por gentileza, que oração. Eu acho tão lindo, tão bonito isso. É um espírito já evoluído, elevado, que está a caminho certo na sua evolução. E os pais também, por darem uma educação, uma orientação dessa para o filho. Então, Deus deixaria de ser Deus. Olha, e aqui explica tudo. Por isso que eu falei, esse livro, quem tem esse livro, tem tudo na mão. O ABCD da criatura humana na Terra e em todos os planetas. Isso aqui derruba. Quando ele lançou esse livro aqui, Kardec chutou o pau da barraca naquela época. O clero caiu em cima dele. Ele só não foi para a fogueira que já tinha acabado a Santa Inquisição. Santa Inquisição. Senão ele teria ido para a fogueira ou virar comida daqueles bichos lá. Igual muitos foram. Igual Joana de Cusa foi queimada na fogueira juntamente com o filho dela. Aqueles cristãos iniciais, muitos deles iam cantando o hino, ser comido pelo bicho e cantar ainda. Falar, o bichinho me coma. Não tenha indigestão, por favor, eu não estou com ódio de você. Hã? Já pensou? Então, meus queridos e amados irmãos, a lei de Deus está na nossa consciência. Conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos melhorando a nossa evolução, procurando aceitar os nossos defeitos, trabalhar as nossas virtudes, fazer aquilo que o Cristo nos ensinou, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, nós já vamos sendo um homem de bem. Nós vamos ter uma liberdade enorme de consciência. Porque as leis de Deus estão aqui em nossa mente, nossa consciência, que é o Espírito. Que o homem, que é um espírito evoluído, o homem de bem, ele ama, ele perdoa, ele entende, ele compreende, ele é solidário, é fraterno. Ele faz aquilo que o Cristo ensinou. Então nós devemos começar a nos amar, primeiramente. Não aquele amor narcisista. Nós devemos olhar, ter coragem de nos olhar no espelho, ver a nossa cara. Chegar no espelho, olhar assim, cara, você é 10, eu me amo. E amar os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos. O cunhado, amar o cunhado. A nora, amar a sogra. Porque existe tanta piada de nora com sogra, né? Sogra com nora, né? E cunhado com cunhada. Eles falam tanta coisa que se eu falar aqui eu vou ser censurado. As piadas, histórias que contam, né? Eu não posso contar. Mas muitos já sabem dessas histórias. Nós temos que apagar, passar uma borracha em nossa mente, limpar com cândida, com cloro, com desinfetante a nossa mente, o nosso coração. Quer dizer, isso é um sentido figurado, não vamos querer passar cândida na mente nem no coração. É um sentido figurado. Isso quer dizer, vamos nos amar.
amar nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, amar nossos inimigos. Olha, como é difícil amar os inimigos. Não, não é difícil. Porque inimizade, basta você trombar com alguém, xingar ele, já começa um inimigo ali. Às vezes por causa de uma ideia contrária, pronto. Na eleição você vai votar em quem? Eu vou votar no fulano. Não, porque você tem que votar no cicrano. Esse é bom, esse não rouba. Não, você vota nesse aqui, ele rouba, mas faz. E aí? Aí já começam a discutir. Começa às vezes até inimizade. Então, para esse amigo, basta você contrariar uma pessoa, não aceitar a ideia dela, ficar quieto, deixa para lá. E cada um, existe um pensamento budista que diz assim: 1000 pessoas, 1000 pensamentos. Nem todos pensam, existe sempre uma diferença entre uma pessoa e outra. Nós estamos no mesmo patamar de evolução. Isso não quer dizer que nós concordemos com tudo que o outro fala. Sempre vai existir alguma coisinha diferente da outra pessoa. Uma vírgula, um ponto, uma aspa. Sempre vai haver. Acho que tem gente lá na porta, ó. Tem. É o Lourenço. Então, meus queridos, sempre vai haver uma diferença. A doutrina espírita não obriga ninguém a pensar igual ela. Ela não sai batendo de porta em porta. Olha, está aqui o folhetinho, você tem que ir lá no nosso centro, isso, aquilo. Ela não fala isso. Nós, se não vamos pelo amor, vamos pela dor. Nós entraremos na doutrina espírita pela dor, não pelo amor. Eu entrei pelo amor na doutrina espírita. Não entrei pela dor. Embora eu fui um espírita muito relaxado, quando eu entrei eu fui da mocidade espírita, depois minha família veio embora para a capital. Eu não gostei, eu vi esse negócio, esse monstro que era São Paulo, é um caipira lá do mato. Chega aqui em São Paulo e vê essa coisa. Eu me arrepiei, fiquei com medo. Falei, meu Deus. E hoje estou aqui na doutrina. Depois de uma certa idade, fiz curso, um monte de curso, estudei, fazia palestra quando eu era da mocidade. Mas eu não abandonei a minha ideia espírita, nunca. Porque quando eu comecei, o primeiro livro que eu li foi esse aqui, o Livro dos Espíritos. Eu lia a pergunta, fechava e olhar a resposta, era mais ou menos aquilo. Amor à primeira vista. Onde eu vi esse livro? Lá no plano espiritual. Lá. Porque começa lá para vir para cá. Tudo que tem aqui foi visto lá primeiro. Lá é muito mais evoluído, lá é a nossa pátria. Lá se trabalha, lá também se evolui. Lá também existe o que existe aqui, existe lá, a evolução, tudo. E se a gente for ler os livros do Inácio Ferreira, Dr. Inácio Ferreira, grande psiquiatra do Hospital de Uberaba, que foi ser psiquiatra lá, de médiuns que fracassaram aqui, não só espírita, porque a mediunidade não é patrimônio da doutrina espírita. A mediunidade, ela tem em todo ser humano. Todo ser humano tem, os bichos também têm mediunidade. Porque os bichos também, num futuro muito longe, se tornarão pessoas que nem nós. Também serão seres humanos. Por isso que se a gente chutar um cachorro, matar um cachorro como se mata uma formiga, nós estamos indo contra a lei de Deus.
que nós devemos amar também os animais. Eles serão, num futuro, seres humanos que nem nós. Que nós começamos num átomo e chegaremos a um arcanjo. Dormimos no reino mineral, agitamos no reino vegetal e entramos para o reino animal. A partir desse momento já começamos a ter a nossa identidade, a nossa evolução. Um papagaio pode ser um cachorro? Pode. O cachorro pode ser um macaco? Pode. Ele vai evoluindo em todos os reinos, até chegar no reino hominal. Nós andávamos de 4 e começamos a andar de 2. Aí começamos a adquirir a nossa consciência. Começamos a olhar, a admirar. O homem, quando vivia nas cavernas, ele comia o outro. Ele ainda estava entrando no reino hominal ainda. Estava aquela fase do animal para o hominal. Aí, quando ele começou a viver entre os deles, começou a ir fazendo amizade, começou aqueles núcleos, depois as vilas, e aí ele foi deixando de comer. Ele ia caçar, ia com vara curta. Ele não vivia muito tempo, porque geralmente o bicho comia ele, ou ia comer o bicho. Então, quando ele começou a despertar, aí vieram os capelinos, começou a raça adâmica, vieram inventar a roda redonda, diz que a roda era quadrada, inventaram a roda, inventaram o fogo, começou a metalurgia, começou a fazer armas diferentes, começou a caçar melhor, começou a aprender, começou a viver em comunidade. Hoje, nós já estamos bem mais avançados intelectualmente e moralmente. Será que nós estamos? Para isso que nós temos que conhecer, estudar, entender e compreender e vivenciar os ensinamentos de nosso mestre. Amar o próximo como a si mesmo, amar nossos parentes. Nossos inimigos estão aonde? Será que ele está na outra esquina, atrás de um muro, de uma casa? Não, nosso inimigo está do nosso lado, mora na mesma casa. Um pai que matou o filho que matou o pai, um filho que matou a mãe que matou um filho, renascem juntos numa outra encarnação, para acabar a inimizade, o ódio, para amar. Porque a mulher, quando ela tem um filho que gerou dentro dela, ela vai amar esse filho. Já imaginou? Se esse filho se ela souber que esse filho foi alguém que a matou, que a estuprou, que a barbarizou em vida passada, ou ela fez isso para o filho, na amamentação ela pode matar o bebê. Então por isso que vem o véu do esquecimento. Aí vai pegando o amor, o ódio desaparece. Onde existe amor, não tem lugar para o ódio. Onde há luz, as trevas desaparecem. Então a pessoa vai acendendo a sua luz interna, vai começando a clarear a sua luz. Aonde ele passa, as trevas desaparecem. Então veja que coisa linda, maravilhosa. E assim nós vamos crescendo, moralmente e intelectualmente. A nossa luz vai brilhando, as trevas vão se dissipando, nós vamos ajudando as pessoas. Que a pessoa não precisa ser católica, protestante, espírita, pode até ser ateu, mas se ela fizer a caridade, a luz dela vai se acendendo. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos ser. Assim nós vamos adquirindo uma consciência, nós vamos nos conhecendo, vamos sabendo quem somos nós, por que nós estamos aqui. Da onde nós viemos? Nós viemos da pátria espiritual.
Quem somos? Vamos comparar o homem com um ator, uma mulher com uma atriz. Cada novela, cada filme, ele interpreta um personagem diferente. Mas ele nunca deixa de ser aquele ator, aquela atriz. Vamos pôr o nome. Eu vou pensar nos antigos. Ioná Magalhães ou Araci Balabanian. Cada novela, cada filme, um personagem diferente. Mas ela nunca deixou de ser Ioná Magalhães ou Araci Balabanian. Vamos falar de homem. Paulo Gracindo. Né? Qual outro? Fala outro. Lima Duarte. Cada novela, cada filme que eles fizeram, eles eram um personagem diferente. Mas nunca deixaram de ser Lima Duarte ou Paulo Gracindo. Assim somos nós. Hoje eu sou o Carlos Alberto. Se eu quiser saber o que eu fui em vida passada, eu devo olhar minha vida presente. Se eu estou passando o que eu estou passando, flor que se cheira eu não fui. Né, Paulo? Né, Raquel? Porque muitas pessoas querem fazer a TVP. TVP é terapia de vidas passadas. O que será que eu fui? Uma mulher fica pensando, será que eu fui uma rainha, uma fidalga? O homem também. Será que eu fui um general? Hã? Só teve isso, general, fidalgo, um grande Kaiser. De repente ele foi o maior estuprador, o maior traficante que existiu na face da terra. Ou foi um faxineiro, um coitadinho matuto. Já pensou? Ele vai se decepcionar. Ou então se fizer uma TVP com uma pessoa, com um profissional que não é especializado, que não acredita na doutrina espírita, vai causar problema para ele. Quantas pessoas que a gente ouve dizer que tiveram mais problemas por fazer uma TVP com um profissional que não seja espírita. Uma pessoa que não entende de nada. A pessoa lê um livro lá sobre, eu vou fazer isso. Ele faz um curso por correspondência, agora eu vou ser técnico de eletrônica. A primeira televisão já explode. Vai fazer uma ligação em casa lá e pega fogo na casa. Nós temos que pegar, ler, perguntar para alguém o que não entender, ler livro, ler revista, fazer curso, entender, compreender e vivenciar esses ensinamentos. Aqui, olha, se fosse fazer um filme desse livro, fariam 1000 filmes. Já o Nosso Lar, dizem, eu não assisti, que foi uma coisa linda, maravilhosa. Mas não dá para dar a impressão de como é a vida espiritual. Aqui é um pálido reflexo da vida espiritual. Lá nós não temos esse corpo que é uma prisão para o nosso espírito. Não temos o véu do esquecimento. Lá a verdade é nua e crua, na nossa cara. Lá a gente não consegue esconder pensamento de ninguém. Aqui a gente esconde. Você está conversando com uma pessoa, ai meu amor, um beijinho para... E no fundo eu detesto, eu odeio essa pessoa. É uma falsidade incrível. E tem gente que percebe isso. O cara é falso. Ele está fazendo isso forçoso. Lá não consegue esconder. Olha, a menina para a mãe. Eu sou uma santa, eu vou na escola, às vezes ela gazeteia a aula, enforca a aula, vai para o cinema, vai para a balada. E mente para a mãe que está estudando. Eu vou na casa da minha amiga estudar. Aqui vão estudar, vão galinhar. Lá no plano espiritual não consegue esconder isso não. É por isso que os espíritos inferiores estão aqui, agindo, eu não digo 24 horas, 30 horas por dia, eles influenciam em tudo que a gente faz. Em nossos pensamentos, nossos atos, bons e ruins.
E nós nascemos com o bem e o mal de dentro da gente. Depende de cada um ter a educação no lar, como eu falei no início. Ter o berço. Nós vamos ouvir, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo. O camarada, como diz, né, a ocasião faz o ladrão. Se ele tiver o lado bom dele desenvolvido, o patrão pode deixar o dinheiro que for isso, aquilo na mesa. Ele não vai mexer em nada. Se ele tiver o lado mal, olha, primeira hora que ele despertar ali, escondeu o dinheiro ali na gaveta. Ele vai lá, abre a gaveta, pega o dedo. Nem sabe. Aí começa pequenos roubinhos. Quem tá começando na droga começa assim. Em casa, pega o dinheirinho do pai, da mãe, pega uma coisa, vende, pega outra, vende. Aí depois acaba, para de estudar, começa a se relaxar, começa a mudar, as companhias começam a andar com más companhias. Aí ele começa a partir para a droga. Não tem mais o que roubar dentro de casa, vai roubar na rua. É assim que começa para a droga. Eu fiz o curso de consultor em dependência química. Então a gente aprende como que a pessoa começa a usar droga. Então a gente alerta os pais, como é o começo, que o aluno começa a ficar relaxado na escola, ele começa a esquecer, não faz a lição, a mãe começa a receber bilhetinho, ele começa a mudar, faltar na escola, gazetear, começa as más companhias, você começa a olhar, esse colega dele aí, não é flor que se cheire. Pode contar que ele já está partindo para as drogas. Quando for ver, o estado já está avançado. Que droga é droga. Não tem caminho de volta. A dependência química é uma doença que não tem cura. Porém, ela é tratável. Ela pode ser tratada. Mas não tem cura. Amanhã ou depois ele... É que nem a bebida. O cara para de beber, ele suspende, não tem uma bebida em casa. Mas a primeira vez que ele tomar um gole, aí ele entorta de vez. A droga também. Isso ele está no estado de inferioridade. Ele começa a destruir o corpo espiritual dele, o perispírito dele. Quando ele vem numa encarnação, já vem cheio de problemas no perispírito. Se ele bebe, aí dissolve o fígado dele, ele vem na fila de transplante. Se ele começa a fumar, vem com problema de asma, morre de enfisema pulmonar. Se ele se suicida, então, meu Deus do céu. É a pior contravenção contra a lei de Deus, é o suicídio. Se ele dá um tiro na cabeça, ele vem depois como bobo, como mal de, síndrome de Down. Vai lá. Dependendo, se ele se joga no trem, então, fica os pedaços dele, quando ele desencarna, ele começa a tentar juntar o braço, a perna, tudo, põe tudo embaixo do braço, não consegue colar. É um sofrimento. Quem leu aquele Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, né? Nossa, vai ver o drama que eles passam na vida espiritual. Então, tudo isso para dizer que nós devemos procurar fazer a tal de reforma íntima sem martírio. Procurar ser solidário, fraterno, principalmente quem já conhece a doutrina espírita. Amar para ser amado, perdoar para ser perdoado. Todos nós temos o nosso lado bom. Toda pessoa tem alguém que ela ama. Não importa se ele é um fascínio, um traficante, um matador, ele tem alguém que ele ama. Então ele já tem uma chama ali dentro dele.
basta despertar. Se a gente quer ser bem tratado, vamos tratar as pessoas com educação, com amor, com carinho. Não adianta esquentar a cabeça. Eu esquentei a cabeça e fiquei careca. Então não adianta, meus irmãos. Porque assim nós seremos um homem de bem. Nós estaremos com a nossa consciência limpa, tranquila. Poderemos deitar a cabeça no travesseiro e dormir. E ir trabalhar no plano espiritual, que é o mais importante. Lá se trabalha, aqui não. Aqui a pessoa tem férias prolongadas, tem 13º, fundo de garantia, seguro-desemprego. Lá não tem nada disso. Quem não trabalha lá, não quer trabalhar, se não for para um hospital psiquiátrico lá do Inácio Ferreira, vai acabar sendo vítima daqueles vampiros, daqueles espíritos que pegam ele e fazem ele ir trabalhar. Um dia nós vamos falar mais coisa ainda da como é a vida espiritual. É uma maravilha para quem foi bom na terra. E é um desespero para quem viveu no mal aqui. Que Jesus abençoe a todos. Confie em Deus, confie em Jesus, confie em nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amem para ser amado. Sejam fraternos e solidários. Que Jesus abençoe a todos agora e sempre. Obrigado pela paciência de me escutarem. Pode. Obrigado. Nossa, vocês perceberam? Olha, você falou de história, geografia, sociologia, filosofia, psicologia, moral, ciência. Eu não falei de como começou a Terra, né? Que eu às vezes até começou. Não. A partir da sua exposição, nós vamos sair daqui curiosos e procurar todo quanto é livro que fale sobre ou cada um desses assuntos, né? Olha, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, os 5 livros da codificação, né? Não, com certeza. Isso daí para o leigo que nos ouve, aqueles que estão começando agora a nos ouvir, ele vai perceber que a doutrina espírita é abrangente em todos os... Em todos. A gente começa a estudar a doutrina espírita, começa a entender física, química, matemática, tudo, história, geografia. Gente, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu achei interessante. Vou começar a perguntar. Como é que é? Livro não. Ah, é? Eu também não sou nenhum santo. Eu fui padre em vida passada, mas você já viu, né? Eu não comi. Não, o dilúvio. Houve? Monte Ararat. Isso. As cruzadas. Isso. Isso aqui, olha o interesse disso tudo aqui. Ainda são e ainda é assim, ainda né? É, infelizmente. Ainda somos assim, ainda é. Isso acontece
Isso que você até Eu não sei, mas se eu não tiver, eu tenho que aceitar, né? Cons- Você veja bem, infelizmente, os programas de televisão, jornal, revista, se vende como que se vende? Só trazendo manchetes de desgraça, escândalos, isso e aquilo. Hoje em dia, nós estamos vendo o que está acontecendo, isso sempre aconteceu. Depois que o nosso planeta começou a passar pela fase de transição, de expiações e provas para a regeneração, tudo isso aconteceu e isso vai acontecer. Mas é uma coisa assim lenta, gradual. O mundo não vai se acabar em 2012, não vai ter tanta desgraça em 2012 como estão prevendo. Não vai. Isso é uma coisa lenta, gradual. É um vulcão que aparece aqui, outro vulcão aparece lá, um tsunami aqui, outro ali. O nosso planeta está havendo degelo, não é por causa dessa mudança. Haverá mudança sim no clima da Terra. O clima da Terra ele vai ter praticamente 2 estações. E segundo o estudo, a última raça que apareceu na face da Terra foi a raça branca. Ela foi a última cor que apareceu na face da Terra. Não foi a primeira. Existia o preto, o amarelo, depois a vermelha e, por último, a raça branca. E isso daí é normal. A Terra ela vai passar pela transição. Que a Terra ela nunca foi assim. Nós vamos ver na Gênesis que esses 6 dias, a Terra era uma bola de fogo. Ela não recebia a luz do sol, quer dizer, a luz do sol nem penetrava na Terra, porque aqui era tudo gás. Os rios eram de cobre, rios de ouro, era tudo gás, tudo fluido. Aí depois começou a haver o resfriamento do planeta, aí começou a ficar uma camada dura de granito, não muito grossa a camada, era fina. E a água por todo lado. Aí depois começou a haver acomodação, a terra muito quente lá por dentro, começaram a aparecer as montanhas, a terra começou a ficar uma parte com água, outra parte com montanhas, e o ser humano começou a procurar, a subir, porque não dava para viver na água. Começou a haver a separação, começaram a aparecer as vegetações, né, onde tinha essas águas. Foi aí que começou, as plantas eram tudo gigantescas, os bichos começou na água, no mar praticamente, a vida. Aí começou a aparecer
todos os tipos de bichos começaram a se desenvolver. Eram bichos esquisitos que eles estavam se transformando. Mas isso, cada dia, eram milhares de anos. Não era assim, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, Deus descansou. Deus nunca descansou, Ele continua trabalhando. Jesus mesmo fala, meu Pai nunca... Hã? Do quê? Mas aqui na Terra, a vida aqui, como eu te falei, aqui nós temos hoje em dia fundo de garantia, férias. Na época de Jesus, quando Jesus veio trazer o ensinamento dele, não existia nada disso. Eram todos escravos, aqueles povos dominados por aquele Deus sanguinário, Deus general que mandava dominar, conquistar um povo, mandava transformar aquele povo em escravo, saqueavam aquele povo, matavam os homens, estupravam a mulher, criança. Quer dizer, que Deus é esse? Deus dos exércitos? Deus nunca teve exército nenhum. O ser humano é que criou isso. Conforme ele foi vivendo aí, ele foi nascendo com aquelas armas. Aí sempre tem um que quer ser mais que o outro. Já ia, dominava uma vila. E aí começou o sentido do poder, gostar do poder. Foi assim, a gente vai estudando a história, vai vendo os povos conquistar um, conquistar outro. Então, o sentido, o gosto pelo poder, isso sempre dominou o homem. O egoísmo, o orgulho, a inveja, o ódio, tudo isso fez com que eles fossem dominar os outros povos. Mas não é, Deus nunca mandou ninguém matar, nem roubar, nem transformar ninguém de escravo. E ninguém... ele colocou a lei dele na nossa consciência. Precisou depois Moisés vir trazer a lei dele numa tábua lá de pedra, né? Os 10. Mas ele foi um legislador durão, porque aquele povo mudava de ideia a qualquer hora. Então ele teve que pôr coisa ali mesmo. Onde já se viu o cara olhava a casa do outro, eu quero, vou tomar as coisas dele. Ia lá e tomava mesmo. Na época lá da Inquisição, sempre tinha lá um do clero lá que se interessava por alguém ou pelas coisas dele, fazenda dele, já denunciava ele lá na Inquisição, ele era preso, aquele fidalgo era preso, e o clero já tomava conta das coisas dele. Então, isso daí também foi uma coisa uma página negra na vida do clero. E aí, parece que, não sei que papa aí já pediu perdão disso, mas não. Aí, olha, se a gente for falar como é a evolução da Terra, como foi a evolução do ser humano, nós vamos precisar de muitos dias e nós vamos pegar esses livros aqui, estudar os livros de Kardec, para poder entender os outros livros da doutrina, que tem tanto livro interessante, que traz a história da humanidade, a história de um grupo. A gente vê aí muitos médiuns lançando trilogia, né? São 3 livros que traz a história de um grupo, a evolução de um grupo, quem foi aquele lá, né? Catarina de Médici, que mandou matar aquele monte de protestantes. Depois ela fez em diversas reencarnações. A última reencarnação dela foi como Maria Modesto Cravo, a médium preferida do Dr. Inácio Ferreira. Justamente, né? A nossa finalidade Jesus mesmo falou, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço e mais. Quer dizer, ele já estava prevendo a nossa evolução há milhares de anos. Quer dizer, nós começamos com um átomo e vamos ser um arcanjo. Mas não é aquele anjo, aquele que tem inveja um do outro, que acaba querendo ir contra o líder dele, não. Depois que a pessoa passa a ser um espírito puro, de verdade, Jesus veio aqui, passou pelo que nós passamos, e ele saiu vencedor. Um espírito desse escol, jamais ele vai querer ir contra o outro. E há quem reclame do nosso mundo, imaginemos nós, como, anos atrás. como a gente é, como era, né? 500 anos atrás.
somos felizes e não sabemos. Mas a doutrina espírita está nos abrindo os olhos, o Consolador prometido. Muito obrigada. Eu que agradeço. Respondi a tua pergunta? Ou deixei a desejar? Uma aula. Obrigada, Eu que agradeço. Imensamente pela presença, pela palestra e aguardamos a próxima oportunidade. Muito obrigado. Vamos assim, então, deixando nossas mentes voltadas neste momento para tudo aquilo que há de melhor, que os espíritos encarregados desta parte do nosso trabalho recolham os nossos melhores sentimentos e pensamentos, que possamos levar a harmonia, a paz deste momento, a tranquilidade, a saúde, num abraço muito fraterno e acolhedor a todos aqueles que neste momento necessitam de tudo isso. Amigos encarnados, irmãos nossos em Cristo Jesus, filhos do mesmo Pai, aqueles que se encontram encarcerados, em penitenciárias, aqueles que se encontram em asilos, creches, orfanatos, aqueles que se encontram em um leito de dor, aqueles que se encontram no tormento de muitos lares desarmonizados, destruídos muitas vezes pela inveja, pela ganância, pela vaidade, pelo orgulho. Sabedores que somos que todas estas situações são situações momentâneas. Tudo irá passar. Se já não passamos por tudo isso, não estamos livres de passarmos, assim como os nossos irmãos passam. Por isso, nós vibramos tudo de melhor, assim como gostaríamos que vibrassem para conosco. Que possamos ter uma semana com muito amor, com muito equilíbrio, com muita paz em nosso interior. Enfim, uma semana feliz, onde possamos contagiar aqueles que estão junto a nós com a alegria, o positivismo, a tolerância e a compreensão. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, na caminhada do dia a dia, junto aos nossos anjos de guarda, esteja conosco. Que possamos conseguir sentir essa presença divina, evangélica, amorosa, que não nos abandona nunca. Que possamos pegar em sua mão, Mestre, e seguirmos em nossa caminhada, seguros e confiantes. E assim, nós vamos dando por encerrada esta parte da nossa reunião. Que assim seja.